Quando a gente faz o aprendizado digital, às vezes a gente tem algumas práticas, alguns cacuetes, né, que a gente traz da nossa experiência. E aqui é uma maneira da gente contornar um pouco isso, né? O problema que a gente encontra são alguns vícios, né? Que às vezes a gente vem do ensino presencial, ou a gente está muito acostumado com mídia impressa, ou está muito acostumado só com o modelo de videoaula básica, né? Então a gente às vezes pega emprestado esses repertórios que estão na nossa cabeça, e isso faz com que a gente não explore todo o potencial das ferramentas que a gente tem, né, as ferramentas de criação, de autoria que a gente tem, tá? Então, o aprendizado digital, ele abre muitas portas, mas às vezes a gente, por falta de experiência, ou por estar com pouco repertório, né, a gente fica um pouco preso aos formatos muito antiquados, ou não diria nem antiquados, mas formatos muito tradicionais, que não vão fazer o melhor uso das ferramentas, tá? Então, eu acredito que o plano de ação aqui é desbloquear o potencial das ferramentas disponíveis e criar o aprendizado digital completo. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu gosto muito dessa frase, né? O slide, ele é uma tela em branco. Você pode criar o que quiser. Então, às vezes, você está trabalhando com Word, ou está trabalhando com PowerPoint, e você fica, às vezes, preso a esses modelos que eu tenho falado para vocês, né? Ou alguma coisa que simule uma sala de aula, ou algo que simule uma apresentação de PowerPoint, ou alguma coisa que tenha um layout parecido com uma revista ou com um livro. Mas isso são coisas que vêm da nossa cabeça, não são limitações que vêm da ferramenta. Então, por exemplo, se você está usando uma ferramenta de autoria que é baseada em PowerPoint, você não precisa montar slides com cara de PowerPoint. Percebe onde que eu quero chegar? A tela em branco é uma tela em branco. Você pode criar o que você quiser. Mas nem sempre isso vem de uma forma imediata, né? A gente precisa ter uma atitude um pouco proativa, um pouco investigativa, para a gente conseguir, digamos, pular para o próximo estágio, tá? Então, você tem seu repertório, tem sua experiência baseada nas mídias tradicionais que a gente está lidando. E agora, para passar para um próximo patamar, eu tenho algumas sugestões, algumas ideias aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, buscar inspirações em outras mídias. Por exemplo, com o passar dos anos, os aplicativos, eles melhoraram muito a usabilidade. Então, a interface de botões, as formas como eles dispõem informação, isso tudo ficou muito moderno e muito fácil para as pessoas acessarem. Vocês já viram alguém fazer curso de Facebook para saber como usar o Facebook? Não precisa, né? Ele é intuitivo. Então, pode valer a pena você lançar um olhar um pouco mais treinado, um pouco mais crítico quando você usa seus aplicativos e ter essa curiosidade para você poder, de repente, aproveitar algumas ideias na interface dos seus projetos, tá? A mesma coisa com relação aos games. Os games, mesmo games simples assim, de celular, eles têm um monte de soluções de como apresentar conteúdo, de como fazer narrativa, de como criar interfaces. Então, eu digo isso por exemplo próprio. Até hoje, eu busco referências e inspirações vendo o que as pessoas estão fazendo por aí em termos de navegação. Lembra, pessoal, que nosso aluno, ele não é uma criança, muitas vezes, né? A gente está num corporativo, ele é um público que já é adulto. Essa pessoa ela já tem um repertório, ela usa aplicativos, ela tem uma vida digital já, né? E que se você utilizar uma língua parecida com o que ela está acostumada, pode ser mais fácil para ela interagir com as situações que você criar, tá? Então, buscar inspiração no que funciona e implementar no seu projeto pode ser uma coisa legal que vai descolar você um pouco daquele formato de slide tradicional, de uma coisa um pouco quadrada, tá bom? Outra ideia é você investir em recursos como fotografias, vídeos, áudios capturados no local do assunto a ser explicado. Eu quase não estava colocando esse conteúdo aqui, mas eu resolvi fazer essa provocação, porque às vezes a gente está com muito material, por exemplo, escrito, né, teórico, e isso acontece muito na nossa atividade, né? Porque tem muita informação técnica. E se a gente tiver alguma forma de trazer isso de uma maneira mais tangível, né? Um pouco mais visual, pode ser interessante. Eu mesmo, quando estou fazendo meus levantamentos de projetos com os meus clientes, muitas vezes vê aquela tonelada de texto, né, corrido, e eu sempre procuro investigar para ver se eu tenho a possibilidade de usar imagens de alta qualidade que sejam do cliente, e não recorrer somente a bancos de imagem, coisa do tipo, sabe? É bem interessante isso, porque vai dar um pouco mais de tangibilidade para aquele assunto que você quer ensinar, ok? E tem um terceiro elemento, que eu gosto muito, que é de criar enredos e história com começo, meio e fim, tá? Isso aqui, ao invés de você contar, por exemplo, as funcionalidades, características, vantagens e benefícios do seu produto, por que não contar a história de um fulano que vai comprar o produto e você cria um enredo onde ele vai expor, né, os benefícios e ele vai estar lidando com desafios também e você vai ajudar ele a chegar no final de uma história, tá? Se você fizer dessa forma, você vai conseguir mostrar, né, de uma forma prática o seu produto ou serviço sendo usado
como ele seria usado no mundo real. Eu acho isso interessante, mais do que você simplesmente fazer uma lista de features, uma lista de funcionalidades, tá? Eu acho sempre interessante você tentar pegar o seu conteúdo, inserir no mundo real e mostrar isso nas suas telas, nos seus materiais, percebe? Então, eu usei aqui 3 elementos. Então, com relação a interfaces, né? Você busca inspiração em outras mídias fazendo o que eles fazem que funciona, né? No segundo elemento aqui, eu estou falando sobre parte visual, parte de design, tentar aproximar um pouco do mundo real, né? Quanto mais próximo do mundo real, melhor. E articular esse conteúdo, né, de uma maneira que seja interessante com começo, meio e fim, não apenas falando em termos, digamos assim, teóricos, mas mostrando na prática como as coisas realmente funcionam, né? Pega as partes, junte elas e mostre a peça funcionando, né, em conjunto, ok? Então, essa é uma outra dica para vocês. E tem alguns exemplos, tá? Então, esse aqui é um projeto que a gente fez, por exemplo, de veículos, onde você está apresentando as funcionalidades de um carro, e aí eu poderia falar assim, olha, esse veículo ele tem a cor do interior preto, marrom, branco, né? Mas não, eu preferi optar por uma interação, onde a pessoa, ela brinca de customizar o veículo, percebe? Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Então você percebe que o texto é bem enxuto e a pessoa interage para testar e ver como fica os diferentes acabamentos, tá? Então isso é muito mais, digamos, imersivo do que simplesmente contar para ele a funcionalidade. Percebam também, pessoal, que isso aqui é um slide, certo? Tem largura, tem altura, é um retângulo. Então, a gente utilizou um slide para fazer um conteúdo interativo como esse. Então, não é porque você está trabalhando com uma ferramenta como um PowerPoint que você está limitado à cara de um PowerPoint tradicional, ok, pessoal? Então, eu espero que com essas telas aqui sirva um pouco como uma provocação para vocês verem como a gente pode desbloquear, né, essas nossas limitações que muitas vezes não estão na ferramenta, estão na nossa própria cabeça, né? Eu tenho uma outra tela também para mostrar para vocês. É um outro projeto, esse projeto já é totalmente diferente do que o outro, mas ele tem também o papel de usar o slide de uma maneira um pouco mais aprofunda, né? Então a gente fez um infográfico isométrico para explicar a operação de exportação, por exemplo, tá? Então imagina, você vai explicar uma exportação, tem passo a passo, tem documento para caramba, tem um monte de regras burocráticas. Se você colocar isso de uma forma, tipo, em bullet points, pode ficar muito cansativo. Então a gente usou os recursos visuais para deixar mais tangível aquilo que é um pouco abstrato, percebe? Então aqui é uma forma de você mostrar na prática aquilo que o aluno está aprendendo.